Alô, pessoal! Tranquilito nomás? O que tem a ver um calcário, um corretivo granulado e o seu PRNT? Neste vídeo vou tratar sobre esse assunto. PRNT quer dizer poder relativo de neutralização total de um corretivo de acidez do solo. A sua presença é obrigatória nas etiquetas e nos documentos fiscais desse corretivo. Para que serve o PRNT? Ele é apenas uma estimativa, uma ideia de que, após a aplicação do corretivo, quanto desse corretivo reagirá num prazo de 90 dias, 3 meses. Vamos detalhar então como se chega ao PRNT. Vejam a fórmula. PRNT é definido como uma combinação da parte química do corretivo, que é o PN, vezes a reatividade deste insumo, dividido por 100. O PN é o poder de neutralização de um corretivo que é equivalente em percentagem ao carbonato de cálcio puro. Ele é medido em laboratório, então essa é uma medição feita em laboratório que você recebe esse número para fazer o cálculo. E a reatividade nada mais é do que um cálculo de eficiência da parte física, do tamanho das partículas que tem um determinado calcário. Vejam no exemplo. Como fazemos então esse cálculo? Primeiro, é importante entender que eu tenho várias peneiras sobre um agitador. Então eu coloco uma amostra bem retirada desse calcário, conforme as normas técnicas e a legislação vigente, e coloco em cima dessas peneiras. A primeira peneira tem 2 milímetros de abertura, quer dizer, partículas acima de 2 milímetros não vão passar, só vão passar partículas menores que 2 milímetros em seu diâmetro. Depois nós temos a segunda peneira com 0,84 milímetros, a terceira com 0,3 milímetros e a quarta eu estou supondo que é um fundo que não tem abertura para passagem, quer dizer, vai ficar retido o que for e o que passar por todas as peneiras. Então se liga esse agitador por um tempo determinado e padrão. Após isso, se tira essas peneiras e se pesa o que ficou retido em cada peneira. Então, por exemplo, se ficou retido partículas acima de 2 milímetros, é considerado que a eficiência vai ser 0%. Se ficou retida na peneira de 0,84 milímetros, uma determinada quantidade, quer dizer, passou pela 2 milímetros, mas não passou pela a 0,84, a eficiência é considerada 20%. E assim vamos de eficiência em eficiência até o que resta no fundo, que passou por todas as peneiras, que é considerada eficiência de 100%. Portanto, notem a importância de uma granulometria medida em milímetros para a eficiência do produto. Então vejam, após todo esse processo, vamos supor que 3% dessa amostra ficou retida em peneira 2 milímetros. Portanto, a eficiência é 0. 10% ficou retido em 0,84, passou em 2 e ficou retido em 0,84. 30% passou na peneira 0,84 milímetros e ficaram retidos
em 0,3 milímetros, na peneira 0,3 milímetros. E 57% passaram na peneira 0,3 milímetros. E aí, simplesmente essa conta é feita dessa maneira que apresenta aqui embaixo. Multiplicando a eficiência pela percentagem de cada parte da amostra que ficou retida em cada peneira e que também ficou retida no fundo, e divido por 100. A reatividade vai ser igual ao 0 vezes 3%, que é a eficiência do que ficou retido em 2 milímetros, então é 0 vezes 3. A eficiência dos 10% que ficaram passantes em 2 milímetros e retido em 0,84 milímetros é considerada eficiência 20%, então é 10% vezes 20. E assim sucessivamente eu vou fazendo até chegarmos à peneira do fundo, que ela é fechada, não passa nada. Portanto, são partículas menor que 0,3 milímetros. E essas partículas, que foram 57% do total dessa amostra, eu pego 57% e multiplico pela eficiência, que é 100. Então, faço a soma dessas multiplicações e divido o resultado deste somatório por 100. Então chegamos a uma reatividade de 77%. Vamos então ao cálculo do PRNT, que vai ser o que vem do laboratório, que é o poder de neutralização, que é a parte química, vezes a parte física, que é a reatividade que calculamos, e chegamos a PN vezes reatividade. O PN é 75%, a reatividade é 77% e dividimos por 100. Portanto, esse calcário vai ter um PRNT de 58%. Esse PRNT e o seu uso será explicado no próximo vídeo. E o que calcário granulado tem a ver com tudo isso? Primeiro, veja a importância da finura e da granulometria do calcário para a sua reação. E lembremos que esses cálculos são feitos para que nós joguemos o calcário em toda a área. E a sua reatividade vai ser muito maior, porque essas partículas finas vão ter uma superfície de exposição ao solo muito maior com calcário granulado. Mesmo esse calcário granulado seja feito com calcário moído finamente e posteriormente agregado com agentes, inclusive dispersantes, e esses agentes fazem com que você pegue esse calcário granulado, coloque num copo d'água, ele se desmanche, e aí fica a pergunta, será que no solo funciona igual? Em outras tecnologias, como por exemplo, para o uso de fosfato natural com dispersantes similares e mesmo o enxofre elementar agregado também com dispersantes como por exemplo a bentonita, até hoje não se mostraram eficientes, eles se desmancham na água. Porém, quando vão ao campo e medidos, o solo tem efeito sobre essa dispersão que ocorre de uma maneira muito menor do que ocorre na água. Portanto, até que tenhamos resultados conclusivos desses corretivos feitos com calcário, mesmo com óxido, e que eles realmente têm efeito corretivo e mesmo efeito de suprimento de cálcio ou magnésio, quando granulados, mesmo com dispersantes, nós continuamos não recomendando esses produtos para aplicação. Caso alguém tenha algum trabalho científico bem feito em órgãos oficiais de pesquisa e que seja feito por anos repetidos demonstrando a eficiência desses produtos, eu agradeceria que me enviasse para que, se realmente forem bem feitos
eu apresentar aqui no canal, porque seria um avanço que teríamos pela facilidade de aplicação desses produtos quando granulados. Te espero no próximo vídeo.